Dizem que ninguém sobrevive muito tempo perto de Dom Enzo Romano. Eu não acreditava, até me tornar a babá da filha dele. Você entrou na minha casa, Isabela. Agora, nunca mais vai sair. Se você gosta de histórias sombrias e intensas como essa, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo essa história. Agora, feche os olhos e sinta o perigo. Meu nome é Isabela Moretti, e eu deveria ter fugido quando ainda tinha chance. Tudo começou quando perdi meu emprego na escola infantil. Eu precisava desesperadamente de dinheiro, de uma nova chance, de recomeçar. Foi quando vi o anúncio. Procura-se babá para criança de 5 anos. Salário generoso, residência na propriedade. Parecia perfeito demais para ser verdade. Eu não sabia que estava me candidatando para trabalhar na casa de Dom Enzo Romano, o homem mais temido da Sicília, o homem cujo nome fazia até os corajosos baixarem a cabeça. O homem que controlava tudo e todos, com um simples olhar. Quando cheguei ao casarão romano pela primeira vez, senti meu estômago revirar. Muros altos cercavam a propriedade inteira. Câmeras por todos os lados. Homens de terno preto vigiando cada entrada. Aquilo não era uma casa. Era uma fortaleza. Ou uma presal, dependendo de como você olhasse. Entrei pelo portão principal e fui recebida por um mordomo de expressão vazia. Ele me conduziu por corredores intermináveis, todos decorados com um luxo sufocante. Mármore, ouro, cristal e silêncio. Um silêncio pesado, doentio, como se a própria casa estivesse de luto. Ientu e Uvaiu. Retrato dela, a falecida esposa de Enzo Romano. Pendurado no corredor principal, dominando tudo. Uma mulher linda, de olhos tristes, vestido branco, sorriso fraco. Ela parecia uma santa. Ou um fantasma que nunca foi embora. Foi nesse momento que ouvi os passos pesados, incalculados. E então ele apareceu, Don Enzo Romano. Alto. Ombros largos, terno impecável, cabelos negros puxados para trás, barba bem feita. Mas o que mais me atingiu foi o olhar, aqueles olhos escuros, profundos, vazios de qualquer calor humano, um olhar de quem já matou, sem hesitar. E ainda assim, não conseguia tirar os olhos de mim. Ele me estudou em silêncio por longos segundos. Eu me senti nua, exposta, como se ele pudesse ler cada segredo que eu guardava. Você é a nova babá, ele disse. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Sim, senhor, respondi, tentando manter a voz firme. Minha filha Sofia precisa de alguém confiável. Alguém que entenda que nesta casa há regras. E regras não são quebradas. Eu entendo. Menti. Ele se aproximou mais. Eu senti o cheiro do perfume caro, misturado com algo mais sombrio perigo. Poder. Espero que sim. Isabela. Porque aqui, erros têm consequências. Nos primeiros dias, tentei me manter invisível. Cuidava da pequena Sofia, brincava com ela, fazia suas refeições, colocava menos A para dormir. Ela era uma menina doce, de olhos grandes e tristes, que raramente sorria. Percebi logo que ela tinha medo do próprio pai. Mas Sofia se apegou a mim quase imediatamente. Ela segurava minha mão, pedia para eu cantar, me abraçava antes de dormir. Era como se ela estivesse desesperada por afeto. Por alguém que a fizesse sentir segura, e eu me apeguei a ela também. Um dia, durante o jantar, fui chamada para comer com a família. Estranhei. Babás não jantavam com os patrões. Mas quando entrei na sala de jantar, entendi. Aquilo não era um jantar, era uma reunião de negócios. Enzo estava à cabeceira da mesa, cercado por homens de terno. Homens duros, de olhares frios, cicatrizes mal escondidas. A tensão no ar era palpável. Eu me sentei em silêncio, com Sofia ao meu lado. Os homens discutiam territórios, dívidas, traições, falavam em códigos, mas eu entendia o suficiente. Aquele não era um empresário comum. Enzo Romano era o chefe, o homem que decidia quem vivia e quem morria. E então Sofia deixou cair o garfo. O som ecoou pela sala. Todos os olhares se voltaram para ela. A menina congelou, apavorada. Eu instintivamente segurei a mão dela e sorri. Tudo bem, querida. Foi só um acidente, disse suavemente. Sofia olhou para mim, aliviada. E então, riu, uma risada baixa, tímida, mas genuína. Foi a primeira vez que ouvi aquela criança rir. E também foi a primeira vez que vi Enzo Romano perder a compostura. Ele parou no meio da frase, olhou para a filha, e por um breve instante, algo mudou em seu rosto. Surpresa, confusão, dor. A reunião terminou em silêncio. Mais tarde, quando coloquei Sofia para dormir,
Cantei uma velha canção italiana, que minha avó costumava cantar para mim. A menina fechou os olhos, tranquila, segurando meu dedo. Eu não sabia que ele estava ali, na porta entreaberta, observando. Quando me virei, vi sua silhueta no corredor. Ele não disse nada, apenas me encarou por longos segundos. E então, desapareceu na escuridão. Naquela noite, não consegui dormir, porque percebi algo terrível. Dom Enzo Romano não era apenas perigoso, ele era solitário. E por alguma razão absurda. E o me importar e as semanas passaram. Eu trouxe vida àquela casa sombria. Cantava, brincava com Sofia. Deixava as janelas abertas para o sol entrar. Pequenas rebeldiões que Enzo observava em silêncio. Ele nunca falava muito comigo, mas estava sempre por perto, sempre me vigiando. Eu sentia o peso do olhar dele mesmo quando não o via. Até que aconteceu o jantar. Enzo recebeu convidados importantes, homens da máfia, aliados, pessoas que precisavam ver que ele ainda estava no controle. Fui instruída a jantar com eles, para manter as aparências de uma família normal. Eu estava nervosa. Servi vinho para os convidados, tentando parecer calma. Mas minhas mãos tremiam. E quando cheguei até Enzo, derramei o vinho direto sobre a camisa branca dele. O silêncio foi absoluto. Todos pararam de comer, de respirar. Os homens me olhavam como se eu tivesse assinado minha sentença de morte. Enzo se levantou lentamente, seus olhos fixos em mim. Frioso e perigoso, saiam, ele ordenou. Ninguém questionou. Em segundos, a sala estava vazia. Só eu e ele. Eu sinto muito ir na aquária. Comecei a gaguejar, desesperada. Mas ele não gritou, não me demitiu. Em vez disso, pegou um guardanapo e começou a limpar o vinho da própria camisa. Depois, se aproximou de mim, muito perto. Ele estendeu a mão e limpou uma gota de vinho que havia respingado no meu braço. O toque foi lento, deliberado, quase uma tortura. Cuidado, Isabela, ele murmurou, a voz baixa e perigosa. Algumas manchas não saem com água. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Ele me encarou por mais um segundo. E então, se afastou. Você está dispensada. Corri para o meu quarto, o coração batendo descontrolado. Mas não era medo. Era algo muito pior. A partir daquele dia, Enzo mudou. Ele passou a aparecer nos momentos mais inesperados. Quando eu brincava com Sofia no jardim, ele estava na janela. Quando eu lia para ela dormir, ele surgia no corredor. Quando eu tomava café da manhã, ele entrava na cozinha. Sempre perto, sempre calado, sempre me vigiando. E eu, como uma idiota, comecei a esperar por esses momentos. Quanto mais tempo eu passava naquela casa, mais sentia que havia algo errado. O retrato da esposa morta. O silêncio dos empregados. O jeito como Sofia estremecia quando passava por certos cômodos. Comecei a fazer perguntas discretamente. Uma empregada mais velha me contou, em sussurros, que a esposa de Enzo havia morrido há 3 anos. Um acidente, disseram. Mas ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. E ninguém ousava perguntar. Certa noite, encontrei uma carta antiga no quarto de Sofia, escrita à mão, em italiano antigo. Dizia: babás não duram muito tempo aqui. Saia enquanto pode. Meu sangue gelou. Tentei e ignorou. Mas outras coisas começaram a acontecer. Objetos mudando de lugar, portas trancadas, olhares hostis dos homens de Enzo. Alguém não queria que eu ficasse. Decidi perto. Fiz minhas malas em silêncio, planejando sair de madrugada. Mas quando abri a porta do meu quarto, ele estava lá, Enzo, bloqueando a saída. Aonde você pensa que vai? Ele perguntou. A voz perigosamente calma. Eu preciso ir embora. Isso aqui não é certo. Eu não pertenço a este lugar, respondi, tentando parecer firme. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Meu coração disparou. Você não vai a lugar nenhum. Eu não sou sua prisioneira, desafiei. Não, ele deu um passo à frente. Então por que você ainda está aqui? Por que não fugiu quando teve a chance? Porque Sofia precisa de mim. El Rio. Um som baixo, quase amargo. Sofia. Sempre Sofia. Ele se aproximou mais, até estar a centímetros de mim. Você realmente acha que é só por ela que eu te mantenho aqui? Meu corpo inteiro tremia. O que você quer de mim? Sussurrei. Enzo me encarou com uma intensidade que me destruiu. E pela primeira vez, vi medo naqueles olhos escuros. Medo do me perder, medo de se perder em mim. Eu não sei, ele admitiu, a voz rouca. Mas não consigo deixar você ir. Ele saiu do quarto sem mais uma palavra. Fiquei, como uma idiota apaixonada. Fiquei. A tensão entre nós se tornou insuportável.
Cada olhar era uma provocação. Cada toque acidental era fogo. Estávamos em guerra. Uma guerra silenciosa, perigosa, que nenhum de nós sabia como terminar. Até que explodiu. Foi durante uma discussão. Eu o confrontei sobre as ameaças, sobre o passado, sobre a esposa morta. E ele perdeu o controle. Você não sabe de nada, ele gritou, me encurralando contra a parede. Você não entende o que está fazendo comigo, então me demita. Eu gritei de volta, desafiando-o. Ele me encarou. Respiração pesada, olhos selvagens, e então me beijou. Foi um beijo violento, desesperado. Uma guerra travada com lábios e línguas. Ele me pressionou contra a parede com força, como se quisesse me devorar, me destruir, me fazer parte dele. Eu deveria ter resistido. Deveria ter o empurrado. Mas não fiz, porque eu queria aquilo tanto quanto ele. Quando nos separamos, estávamos ofegantes. Ele encostou a testa na minha, fechando os olhos. Eu não posso fazer isso, ele sussurrou. Mas já está fazendo, respondi. Apertou-lhe. A casa se tornou um campo de batalha. Encontros secretos, beijos roubados, toques proibidos, culpa e desejo se misturando em uma dança perigosa. Até que tudo desmoronou. Um inimigo do clã romano descobriu sobre Sofia. Planejaram um sequestro, e numa noite chuvosa, homens armados invadiram a propriedade. Eu estava com Sofia quando ouvi os tiros. Peguei a menina nos braços e corri, mas um deles me alcançou. Me jogou no chão, arrancou Sofia de mim. Não, gritei, lutando. Foi quando o Enzo apareceu. E o que eu vi naquele homem era puro terror. Não pela própria vida, mas pela nossa. Ele lutou como um animal. Sangue, gritos, ossos quebrando. E quando tudo terminou, ele segurava Sofia em um braço e me puxava com o outro. Vocês estão bem? Ele perguntou. Desesperado, verificando cada arranhão, cada machucado. Estamos, respondi, abraçando Sofia. Ele nos segurou com força, como se fôssemos a única coisa real em seu mundo de violência. Naquele momento, percebi. Eu não era só a babá. Eu era a fraqueza dele. E no mundo de Dom Enzo Romano, fraqueza significava morte. O ataque mudou tudo. Enzo se tornou paranoico. Mais e protetor, mais possessivo. Ele não me deixava sair da propriedade. Não deixava Sofia longe de sua vista. Vivia como se a qualquer momento fôssemos ser arrancadas dele. Mas a ameaça não vinha de fora. Vinha de dentro. Um de seus próprios homens o traiu. Um homem de confiança, alguém que estava ao seu lado há anos. Ele vendeu informações, revelou a rotina da casa, colocou Sofia em perigo novamente. Quando Enzo descobriu, a vingança foi brutal. Eu não vi, mas ouvi os gritos. E vi o sangue nas mãos dele depois. Aquele homem que eu tinha me apaixonado, também, era um monstro. Mas o pior ainda estava por vir. Durante o confronto com o traidor, Sofia foi ferida. Uma bala de raspão. Nada grave, mas o suficiente para Enzo perder completamente o controle. Ele quase matou todos os seus homens. Questionou lealdades. Destruiu alianças. E quando me viu cuidando do ferimento de Sofia, ele desmoronou. Eu me ajoelhei ao lado dele. Segurei seu rosto. Ela vai ficar bem, eu prometo. Tá tudo bem, sussurrei. Não está, ele disse, a voz quebrada. Nada está bem. Eu te trouxe para o inferno. Coloquei você e minha filha em perigo. Porque fui fraco. Porque me permite sentir. Não é fraqueza amar, respondi. Ele riu amargamente. No meu mundo é. E agora? Vou pagar o preço. A máfia não perdoava fraquezas. Outros dons começaram a questionar a liderança de Enzo. Diziam que ele estava distraído, vulnerável, perigoso para os negócios. Uma reunião foi convocada, e Enzo teve que enfrentar o conselho, antes do ser. Ele veio até mim. Me abraçou como se fosse a última vez. Se eu não voltar, ele começou. Você vai voltar. Interrompi, segurando seu rosto. Você vai voltar para nós. El me beijou. Um beijo longo, doloroso, cheio de todas as palavras que nunca conseguimos dizer. Você me ensinou a sentir de novo, Isabela. E por isso, vai me destruir. Ele saiu. E eu esperei. Horas que pareceram dias. Quando ele voltou, estava vivo. Mais diferente. Mais duro. Você precisa ir embora. Ele disse, sem me olhar. Eu já providenciei tudo. Uma nova identidade para você e Sofia. Uma casa em outro país. Dinheiro suficiente para vocês nunca precisarem de nada. Não, sussurrei, lágrimas escorrendo. Eu não vou te deixar. Você não tem escolha. Eles sabem sobre você. Sabem que você é minha fraqueza. E vão te usar para me destruir.
A única forma de te proteger é te mandando embora. E Sofia, ela vai com você. É o único lugar onde ela estará segura. Eu quis gritar, quis brigar, mas vi nos olhos dele. Não havia outra opção. Se ficássemos, morreríamos. N2O Party. Levei Sofia. E deixei para trás o único homem que conseguiu quebrar todas as minhas defesas. Meses se passaram. Vivo agora em uma cidade pequena, longe da Sicília, longe do perigo. Cuido de Sofia sob uma nova identidade. Ela está melhor. Ri mais. Brinca. Está se tornando a criança que sempre deveria ter sido. Mas todas as noites, antes do dormir, ela pergunta pelo pai. E eu não sei o que responder. Um dia, recebi uma carta. Sem remetente. Dentro, apenas uma fotografia. Enzo, de pé à beira-mar, olhando para o horizonte, o vento bagunçando seus cabelos. Sozinho, virei a foto. Atrás, escritas à mão, palavras que me partiram. Algumas prisões não têm grades, só nomes que não conseguimos esquecer. Segurei a foto contra o peito e chorei. Porque entende, nós dois estávamos presos. Ele a sua vida de violência e poder. E eu as lembranças do homem possível que me fez sentir viva. Fui essa baba. Uma estranha que entrou em sua casa por acaso, mas no coração de Dom Enzo Romano, deixei a maior marca de todas. O amor proibido que ele nunca poderá apagar. E talvez, só talvez, em outra vida, em outro mundo, possamos ter tido um final feliz, mas não neste, não agora, porque alguns amores são feitos para queimar, e o nosso incendiou tudo.